Ô, minha filha, você já estudou português? Claro que não, mãe. Não entendi nada dessa matéria. Como que eu vou fazer alguma coisa? Meu Deus, você fala que é cronicamente online, mas você não sabe o básico do YouTube. Como assim, mãe? O que tem a ver o coelho com a Páscoa? Criou uma filha sonsa mesmo. Mas enfim, tem um canal no YouTube chamado As 4 Maneiras Diferentes, eu acho. Eu já tinha falado com você, né, Gabriela? Mas falar com você é a mesma coisa de falar com a parede. Nossa, mãe, então vamos lá então, né? Fazer o quê? Pra estudar? Oi, gente, eu me chamo Maria. Oi, meu nome é Emily, eu vou falar sobre o verbo intransitivo. Oi, eu sou a Gabi. E nesse canal se chama As 4 Maneiras Diferentes de Aprender Algo Novo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui no nosso canal 4 Maneiras Diferentes, você aprende a subir de nível. Então, se você tem dificuldade na matéria de português e quer aprender um pouco sobre os verbos, fica aqui no vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo de tudo. Vem com a gente. Sobre o verbo transitivo direto. Bom, gente, verbo transitivo direto. Entenda definições, exemplos e o uso correto do verbo. Exemplos clássicos de verbo transitivo direto. Eu comprei um carro. Nessa frase, eu comprei um carro, o verbo transitivo direto é o carro. Por quê? Você vai se perguntar, eu comprei o quê? Então, eu comprei um carro. Você comprou o quê? O carro. Então, ele é o verbo, o objeto direto. Ela leu o livro é o objeto direto. Nós fizemos o jantar, objeto direto. João encontrou a chave, objeto direto. Porque João comprou o quê? A chave, né? O que é um verbo transitivo direto? Definição: verbo que necessita de complemento chamado objeto direto. Objeto direto recebe a ação do verbo sem preposição entre elas. Identificando o objeto direto. Perguntas-chave. Use o que, quem, após o verbo para achar o objeto direto. Ela leu o que? Resposta: o livro. O objeto direto responde à ação do verbo diretamente. Verbo transitivo direto com pronomes obílicos. Gente, eu acho que é obliqual, sei lá. Átonos. Pronomes me, te, o, nós, vós, os, as. Exemplo 1. Eu vi ontem, ele. Exemplo 2. Ela a encontrou no parque, ela. Exemplo 3. Nós os convidamos para a festa, eles. Verbo transitivo direto versus... Gente, isso aqui eu vou deixar para minhas amigas explicarem, porque eu vou falar só sobre o verbo transitivo direto mesmo. Casos especiais e dúvidas. Dupla transitividade. Alguns verbos têm objeto direto e indireto juntos. Exemplos: eu dei o livro a ela. Livro, objeto direto. E ela, objeto indireto. Erros comuns com verbos transitivos direto. Preposições incorretas. Exemplo errado: vi ao livro. Confusão com verbo indireto. Não saber diferenciar objeto direto com verbo indireto. Identificação incorreta. Erro ao achar o objeto direto na frase. Exercícios práticos. Identifique o objeto direto. Transforme os versos Transforme verbos intransitivos em transitivos diretos. 3. Analise frases comuns para a prática. Agora, gente, eu vou falar a conclusão. Bom, conclusão. Entendimento essencial. Compreender que o verbo transitivo indireto melhora gramática e comunicação. Importância da prática. Exercícios evitam erros e aprimoram a escrita. Foi isso, gente, a minha explicação sobre o verbo transitivo indireto. Beijos! O verbo intransitivo é aquele que não precisa de um objeto direto para o seu sentido completo. Temos como exemplo: ela comeu, ela correu e a criança dormiu, que são frases que não precisam de objeto direto para completar o seu sentido. Apenas com elas já temos o seu sentido completo. Vamos falar um pouco sobre o verbo transitivo indireto. Nós sabemos que esse verbo transitivo indireto, para ele ter sentido completo, precisa obrigatoriamente de um complemento. Alguns exemplos de complementos é de, a, em,
para, com e etc. A nossa definição deste objeto indireto é que esse complemento ele responde às perguntas de que, para quem, em quem e etc. Existem diversos verbos que, por norma, exigem um objeto indireto para completar o seu sentido, como gostar, acreditar, obedecer, depender e entre outros. Alguns exemplos desse objeto indireto é que eu gosto de chocolate. O verbo gostar exige um objeto indireto de chocolate introduzido pela preposição em. Outro exemplo é, ele obedece às leis. O verbo obedecer exige um objeto indireto às leis, introduzido pela preposição a. Nós temos aqui também a diferença que muita gente confunde, que é entre objeto indireto e objeto direto. Diferença desse verbo transitivo direto é que o verbo transitivo direto não necessita de preposição para ligar seu complemento, que é o objeto direto. Exemplo, eu como arroz. O verbo transitivo indireto, por sua vez, exige uma preposição para ligar seu complemento, objeto indireto. Exemplo, eu gosto de arroz. Em resumo, para identificar um verbo transitivo indireto, é preciso verificar se o verbo exige um complemento que seja precedido por uma preposição. Oi, gente, eu de novo aqui, só que agora é para falar de verbos bitransitivos. Agora eu vou ficar bem pequenininha e vocês vão ver o meu slide e eu pequenininha aqui. Vamos lá. Verbo bitransitivo, uma análise detalhada. Nessa apresentação, gente, a gente vai explorar o universo dos verbos bitransitivos, focando-se em estrutura gramatical e função semântica. Gente, compreender esses verbos é essencial, fundamental para garantir clareza e precisão na comunicação, seja ela oral ou escrita. Vamos lá, né? O que são verbos bitransitivos? Verbos bitransitivos são aqueles que exigem dois complementos para formar sentido completo. Um objeto direto, mais conhecido como OD, e um objeto indireto, OI. Essa característica os distingue de verbos transitivos simples, que costumam ter apenas um complemento. Normalmente, a gente tem o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, só que o bitransitivo, ele tem os dois, junta tanto o direto quanto o indireto. Exemplos típicos incluem verbos como dar, emprestar, oferecer e enviar. Esses verbos estabelecem uma ação que transcorre de um sujeito para dois objetos diferentes simultaneamente. Ali do latim já coloquei os verbos. Estrutura frasal dos verbos bitransitivos. Configuração básica. A estrutura típica é sujeito mais o verbo bitransitivo mais o objeto direto e mais o objeto indireto. Exemplo, João deu presente a Maria. Esse é um exemplo clássico. Todo lugar você acha ele, gente. Variação na ordem dos complementos. Em alguns casos, a ordem pode variar sem alterar o sentido, mas as regras gramaticais orientam essa flexibilidade para manter clareza e a fluidez da frase. Então, assim, pode aparecer primeiro o sujeito, depois o verbo bitransitivo, depois o objeto direto, depois o indireto, depois... Pode acontecer também de vir primeiro o indireto, depois o direto. Gente, a ordem não muda. O que muda é que a frase precisa estar montada do jeito certinho, tá bom? Exemplos analíticos. A análise sintática detalhada ajuda a entender como cada elemento funciona na oração e qual sua relação semântica com o verbo. Tudo bem? Objeto direto versus o objeto indireto. O objeto direto, gente, acho que já dá pra saber que é o elemento que recebe a ação verbal diretamente, sem o uso de preposição. Então, Gabi, o que é objeto direto? Eu não sei decorar, não sei decorar. Gente, objeto direto não precisa do uso da preposição. E ele é o elemento que recebe a ação. Se eu sou o objeto direto, eu vou receber a ação e eu não preciso de uma preposição para eu fazer sentido. O objeto indireto, ele é ao contrário. Ele recebe a ação de forma indireta, sempre acompanhado por preposição, como a ou para. Normalmente, indica o destinatário ou beneficiário da ação, como em entregar o presente para amigo. Gente, fácil, isso daí vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza, tá bom? Exemplos práticos e análise semântica. Eu dei o livro ao meu amigo. O livro é o objeto direto, o que foi dado. Entenderam? Ao meu amigo é o objeto indireto, que recebe a ação de forma indireta, como eu já havia explicado antes. Outro exemplo.
Ela emprestou o carro para o vizinho. O carro é o objeto direto. E para o vizinho é o objeto indireto, indicando quem recebeu o empréstimo. Entenderam? Próximo, variação de verbos bitransitivos. Diferentes verbos podem alterar o foco ou no alcance da ação, mas mantém sempre a necessidade dos dois complementos para o sentido completo. Gente, lembre-se sempre disso, tá? Verbos bitransitivos comum em português. Oferecer expressa uma ação voluntária de entregar uma concessão a alguém. Conceder, usado para atribuir direitos, privilégios ou coisas que envolvem dois objetos. Comunicar, enfatizar a transmissão de informação entre o emissor e o receptor. Negar, implicar a recusa envolvendo uma ação direcionada para duas entidades. Gente, isso daqui eu não vou aprofundar muito no assunto, porque não é muito meu assunto, mas eu quis explicar para ficar mais de forma clara, né? Também já é um estudo para prova isso daqui. Voz ativa. O sujeito executa a ação. Maria deu presente ao amigo. Ou seja, isso é uma voz ativa por quê? Porque Maria, ela está dando o presente ao amigo, então ela está fazendo a ação que é dar. Como eu já havia falado, dar é um verbo super comum aí nesse ramo de assunto, né, gente? Voz passiva sintética. O objeto direto vira sujeito passivo. O presente foi dado por Maria ao amigo. Ou seja, em vez de Maria dar o presente foi dado por Maria. Então, trocou aí a ordem, né? Voz passiva analítica. O objeto indireto permanece como complemento, mantendo o foco do destinatário. O amigo recebeu o presente dado por Maria. Então, voz ativa. Vocês perceberam que começou com Maria dando o presente? Ou seja, ela fez a ação. Voz passiva sintética. O presente foi dado por Maria. Então, ali o objeto está sendo entregue ao amigo. Maria está entregando, né? Agora, voz passiva analítica, o amigo recebeu. Então, é como se estivesse contando a história do amigo. Voz ativa está contando a história de Maria. Voz passiva sintética está ali mostrando, né, o presente. E voz passiva analítica tá contando a história do amigo, né? Como se estivesse ali num livro, gente. Erros comuns e como evitá-los. Gente, a gente é ser humano, todo mundo erra. Então, é bom a gente estar revendo ali como a gente não errar. Eu sei que é normal errar, mas é sempre bom estar aprendendo como não errar. Confusão entre transitivos direto e bitransitivos. Gente, bitransitivo, como eu já havia falado, tem tanto o objeto direto quanto o indireto. E o transitivo direto tem apenas o direto, tá? Algumas pessoas confundem verbos que só aceitam um complemento com o que exigem dois, gerando frases trocadas, sabe? Uso incorreto de preposição. Gente, isso acontece demais e eu também fazia muito. Eu até hoje faço às vezes, tá? Erro frequente ao omitir ou substituir preposições necessárias no objeto indireto, comprometendo o sentido. Dicas para a correção. Atente-se aos verbos que normalmente exigem dois objetos e confira a presença da preposição correta para o objeto indireto. Aqui, importância da correta utilização, clareza na comunicação, evitar mal entendido, aprimoramento textual, isso daí todo mundo já sabe. E assim, gente, o resumo dos pontos principais, revisando definição, estrutura e os erros comuns relacionados ao verbo transitivo. Incentiva a prática, gente, pratiquem, tá? Tá aqui pedindo pra eu incentivar a prática, então vou incentivar a prática. E pratiquem, gente, tudo que eu posso falar pra vocês é pratiquem. E recursos adicionais, consultas gramáticas, aulas complementares, igual vocês estão aqui assistindo a minha, né? Obrigado, mas estão assistindo. Isso já é um recurso adicional, porque aqui vocês, mesmo estando... Gente, então assistem videoaulas, façam exercícios. É isso, agora vocês vão com as minhas amigas. Não, eu sou a última, né? Então esquece. Tchau!